Olá, gente. Boa noite. Essa aula é a segunda parte da aula de evolução histórica do átomo, né? Só para dar uma recapitulada, na primeira aula, né, foi apresentado a origem, um pouco da origem histórica, né? Como que surgiu essa ideia de átomo, os principais filósofos, né, os principais pensadores sobre concepção de átomo, de matéria. Também foi apresentado os modelos atômicos, né, de Rutherford, de Thomson, de Dalton. Então, a parte 1, né, dessa aula foi todo esse contexto assim, histórico bem introdutório. E agora, nessa segunda parte, né, vai ser apresentado as partículas, né, que compõem o átomo, as principais características, né, número atômico, número de massa e definição de elemento químico. Então, esses serão os tópicos que irão ser abordados na aula de hoje. Então, primeiramente, então, como que a gente vai, como é que a gente consegue, né, identificar essas partículas, né, que compõem o átomo? Aí, na figura, tem um modelo, né, um modelo de átomo, aqui, né? Aí aqui a gente tem um núcleo. Aí no núcleo nós temos o próton, que é as bolinhas vermelhas, e nós temos também o nêutron, né? Então, os prótons e os nêutrons, essas partículas ficam no interior do núcleo do átomo, né? E nós temos os elétrons, que ficam aqui, ó, ao redor, né? Na eletrosfera. Aqui no caso, nós temos o átomo de carbono, que ele tem 6 prótons, né? Desculpa, ele tem 6 prótons no núcleo. Basta você contar, né? Aqui ele tem 6, se você contar as bolinhas vermelhas, você vai ver que ele tem 6 prótons no núcleo e tem elétrons. Quantos elétrons ele tem? Ele tem 6, 8 elétrons, né? Então, o conjunto de átomos com o mesmo número atômico é dado o nome de elemento químico, né? E a gente vai conhecer agora também o número atômico, né? O número atômico, ele vai identificar aquele átomo. O átomo, ele é identificado pelo seu número atômico, né? Que é a quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Então, o número atômico, quando eu falo em número atômico, eu estou me referindo à quantidade de prótons que tem no interior do núcleo daquele átomo, né? Tem aqui a fórmula, então a fórmula, né, é essa daqui, ó, Z igual a P, né? Z é número atômico e P são os prótons. Então, essa quantidade de prótons, ela recebe o nome de número atômico, né? Então, é assim, inicialmente, que a gente identifica, né, um átomo, é pelo seu número atômico ou, né, a sua quantidade de prótons existente em seu núcleo. Mas, a gente vai conhecer agora o número de massa, né? O que é esse número de massa? O número de massa é a somatória da quantidade de prótons, né, que tem no interior do núcleo do átomo, com os nêutrons, né? E aqui tem uma outra representação, né, de outro átomo, como exemplo. Aí nesse átomo aqui a gente tem três prótons e 3 nêutrons, né? E 3 elétrons aqui ao redor. Então, como que eu poderia somar o número de massa desse átomo, né?
Então, o número de massa não vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons? Então, eu vou somar, né? Basta somar o número de prótons mais nêutrons. Aí, aqui na fórmula, o exemplo tá... Aqui, a quantidade de prótons é 4 e a quantidade de nêutrons é 5. Aí, então, o número de massa é 9. Mas aqui, no nosso átomo, aqui a gente não tem 3 prótons e 3 nêutrons. É só somar também, né? Vai dar 6 o número de massa. Então, essas fórmulas elas são bem simples, né? Tá aqui em cima, elas são bem simples de lembrar essas fórmulas. Que o que é o número de massa? É o somatório de prótons mais nêutrons. Então, essa parte ela é bem simples eu acredito, né, que seja bem simples de vocês entenderem, né? Então, ó, a massa atômica, ela está, ó, praticamente toda concentrada onde? No núcleo. Visto que a massa do elétron, ela é desprezível, né? Se comparada com a do próton ou a do nêutron, tá? Então, a massa atômica ela está concentrada no núcleo do átomo, tá, gente? Lembrando, né, que eu não comentei, mas os prótons, eles têm carga positiva, os elétrons, né, têm carga negativa e os nêutrons, né, não têm carga, né? Agora vocês vão conhecer um pouco sobre elemento químico, né? Então, o elemento químico, de fato, assim, é o que? É a junção de átomos que têm o mesmo número atômico. Tá, então, como assim mesmo junção de átomos, né, com o mesmo número atômico? Eu coloquei aí, para ficar mais fácil de vocês entender, eu coloquei umas imagens de alguns elementos químicos que a gente conhece bastante no nosso cotidiano. Aí aqui, ó, eu coloquei o ouro, ele é um elemento químico, o ouro. Aí aqui também nós temos a prata. E aqui nós temos o urânio, né? Aí, ó, é um elemento químico aí bastante conhecido, né? Também. Então, né, esses três elementos, eles são elementos, né? Eles têm o mesmo número atômico. Então, o número atômico, como eu tinha comentado, né? Ele é a característica, a principal característica do elemento químico, né? Que é assim que a gente vai identificar um elemento químico, é pelo seu número atômico. E o que é o número atômico? É a quantidade de prótons existentes no núcleo daquele átomo, né? Que compõe o elemento químico, certo? Então, por exemplo, eu tenho um elemento químico de potássio. Então, o elemento químico de potássio ele é formado por átomos de potássio, certo? Aí, ó, aqui tem exemplos, né? Tem outros exemplos, ó. Aqui a gente tem uma tabelinha, né? Que traz, citando alguns exemplos de elementos químicos. Aqui a gente tem o carbono, o ferro e o cloro. Mas antes de comentar a tabela, né? É importante vocês saberem identificar o número de massa e o número atômico, né, do elemento. Existe uma nomenclatura para isso, né? Existe uma nomenclatura usada aí, né, pela IUPAC, como que a gente identifica esses valores, né? Aí a gente tem aqui um exemplo. Aqui o X ele representa o elemento que está sendo trabalhado, que está sendo apresentado. Aí nessa parte de cima fica o número de massa e na parte de baixo, né, fica o número atômico. Ou você também pode trabalhar assim, ó, você pode colocar o número atômico desse lado e o número de massa do outro lado, né, só que em cima. Aí é por isso que quando a gente está trabalhando com elementos químicos, né,
é muito comum, né, a gente ver esses números, ó, em cima, embaixo, né? Aí agora vocês sabem, ó, esses números aqui, eles representam o número atômico e o número de massa. Aí aqui o ferro, por exemplo. O número de massa do ferro é 56, ó. E o número atômico é 26, ó. Viu? Então, essa é a nomenclatura, né, utilizada, né, pela IUPAC para representar esses elementos químicos. Aqui ele só tem uma tabelinha, só dando alguns valores, né? Aqui a gente tem o carbono. Aí, qual seria o número de massa do carbono? Olhando aqui pelo sisteminha, né? O número de massa é 12. E o número atômico é qual? É 6, né? Então, significa o quê? Que o carbono, ele tem 6 prótons em seu núcleo, né? Aí tem os elétrons, que são 6 também. E os nêutrons, que também são 6, né? Aí o mesmo é para o ferro aqui, né? O número de massa do ferro é 56. O número atômico, 26, como eu já tinha falado. Prótons, quantidade de prótons, 26 também, né? Número de elétrons, 26 também. E nêutrons, 30, né? Ele tem 30 nêutrons em seu núcleo. Então, aqui é só para vocês também, né, terem conhecimento disso. É importante vocês terem conhecimento dessa nomenclatura aqui, ó, usada pela IUPAC. E eu coloquei essa tabela periódica. Na tabela periódica é onde você vai encontrar, né, informações importantes, né, sobre os elementos químicos. Então, em aulas futuras, né, vocês irão conhecer a tabela periódica de uma maneira mais detalhada. Aí vocês vão entender como que a gente pode trabalhar com ela, né? Porque aqui a gente tem, ó, isso aqui são elementos químicos, ó. São vários elementos químicos e eles seguem uma organização, né? Eles são organizados conforme suas características, semelhanças, né? Então, aqui, por exemplo, todos os elementos químicos, ó, que estão nessa coluna, eles têm características, né, semelhantes. Aí aqui a gente tem o carbono, né, que eu apresentei no slide anterior, ó, o carbono. A gente tem aqui o nitrogênio, o oxigênio. Então, os elementos químicos, eles ficam aqui, ó, nessa tabela periódica. E ela é usada como fonte de consulta, né? A gente usa a tabela periódica como uma ferramenta de consulta para a gente ver o número atômico daquele elemento, né? O peso atômico. Aí é onde entra também, onde futuramente, né, vocês verão também sobre periodicidades químicas, né, as semelhanças que esses elementos têm. Mas eu só destaquei, né, a tabela periódica para vocês verem onde que a gente pode encontrar informações sobre esses elementos químicos, né? Informações assim, claro, você pode pesquisar na internet também, né? Só que a tabela periódica ela vai te trazer informações mais precisas, né? Informações mais importantes sobre esses elementos, tá? Então, nessa segunda parte, quer dizer, né, da aula, eu só queria apresentar para vocês, né, o conceito de número atômico, como que calcula o número de massa, né? Como que vocês conseguem identificar esses prótons, como que identifica os elétrons, os nêutrons, como que eles ficam distribuídos ali no átomo, né? Então, vocês viram que os prótons ficam no interior, né, no núcleo do átomo, os nêutrons também, e ao redor fica os elétrons, né? E em aulas futuras eu também vou apresentar para vocês o modelo atômico atual, né? O modelo assim mais aceitável atualmente, porque como vocês viram na primeira aula, né? Na primeira parte da aula,
que foi proposto vários modelos atômicos, né, de átomo. Só que hoje em dia nós temos um modelo atômico que é mais aceitável aí, né, pela comunidade científica. Mas, de início, vocês, né, estão vendo mais ou menos como que funciona a estrutura do átomo, né? E que também foi comentado que grande parte da massa do átomo ela vai estar ali, né, em seu núcleo, né? Porque ali no núcleo você vai ter os prótons e os nêutrons, né? Então, a aula de hoje foi mais para apresentar esses pontos, né? Essas características importantes do átomo e o conceito de elemento químico, né? O que seja o que é um elemento químico, né? E como que a gente faz para identificar um elemento químico? Através do seu número atômico. A gente conhece um elemento químico pelo seu número atômico, né? Aí aqui só citando mais um exemplozinho. Tipo, eu quero ver, não sei, a configuração eletrônica do elemento 6. Qual é esse elemento 6? A gente sabe, desculpa, gente. A gente sabe que o elemento 6 é quem na tabela periódica? É o carbono, né? Então, ó, você consegue identificar esses elementos pelo seu número atômico, né? Então, a aula de hoje foi só para apresentar, tá? Esses pontos importantes. E eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá? E até a próxima aula.